Olá, meus amigos, muito bom dia. Mais uma vez retomo essa tribuna política para falar de política. Política, mas política não partidária. E é para dissertar um pouco sobre a manutenção da prisão do presidente Lula, apesar de um juiz íntegro do TRF4 ter dado a ordem de soltura mediante um habeas corpus. A gritaria da imprensa golpista, só por isso já devemos desconfiar. Da oposição que fazem sobre a liberdade do ex-presidente Lula. Essa é a verdade. Essa é a verdade. É bom que se diga para todo mundo saber que habeas corpus não é recurso. Habeas corpus é uma ação independente. Não depende da ação que está correndo. Depende dos fatos, da condição do réu. Se existe os requisitos, pode ser impetrado sem problema. E foi o que foi feito. E o juiz, sabendo que o habeas corpus é uma ação, aceitou os argumentos e deu a ordem para que fosse libertado, a ordem de soltura para que fosse libertado o ex-presidente Lula. Contudo, minha gente, antes de saber do desenrolar das reações, eu coloquei aqui numa mídia no YouTube dizendo que eles iam fazer tudo que fosse legal e extra-legal para manter o presidente Lula preso. Porque essa é a intenção. Já falei aqui e já perguntei onde está o crime do presidente Lula. É uma ilação atrás da outra, é uma orquestra. É uma orquestração. Não tem materialidade para sustentar uma condenação do presidente Lula. Tem sim invenções, a cabeça do jurista ou do jurista efetivamente é um engenho que pode transformar qualquer tese em um fato em tese. E foi o que aconteceu. Agora, dando mais um golpe na Constituição, o Poder Judiciário declara que só pode ser apreciado habeas corpus contra o presidente Lula no STJ, sendo que qualquer cidadão brasileiro, advogado ou não, sindicalista ou não, do PT ou não, pode impetrar um mandado de segurança, aliás, um habeas corpus, pedindo a soltura do ex-presidente Lula, até em Guaribas, no Piauí. Se lá tiver uma vara da Justiça Federal. Até lá, em qualquer município, em qualquer comarca desse país, pode-se pedir um habeas corpus pedindo a soltura do presidente Lula, porque é uma ação independente. Essa história de hierarquia do judiciário não existe da forma que eles estão colocando. Porque eles estão colocando aí um tal de princípio da colegialidade acima da Constituição.
estão colocando esse tal princípio acima da Constituição. Mas não foi esse princípio que fez a Constituição. Foi mais de 500 constituintes originários entre deputados e senadores. Não seria uma interpretação torta, como fizeram, que anularam graus de recurso para prender o presidente Lula e outros para atender reclamos que Deus sabe de onde vieram. Não é? A prisão em segunda instância é ilegal. É ilegal. Não existe legalidade porque ainda falta ao réu percorrer algumas instâncias com recursos que possa conseguir a sua liberdade, a sua soltura. Agora no Brasil colocam tudo de cabeça para baixo. Colocaram uma pecha, uma placa no presidente Lula, somente com o recurso de semântica. Semantizaram muita coisa e transformaram em fatos hipotéticos para encarcerar e manter encarcerado o ex-presidente Lula. Eu já disse aqui que o crime do presidente Lula foi ter nascido pobrezinho lá no Nordeste. Não é? Aqui no Brasil, até aquele tal de Batiste, assassino lá da Itália, lá do Exército Vermelho lá da Itália, confesso que matou umas 4 pessoas. Aqui ele tem livre acesso, é um cidadão livre, anda como todas as pessoas aí, com amparo jurídico. Agora o presidente Lula, que nunca matou ninguém, não tem uma prova cabal de que ele pegou esses recursos que estão dizendo que ele lavou os recursos que diz que ele lavou. Minha gente, isso é uma crueldade. Essas notícias horríveis, horrendas, provocaram até a morte da dona Marisa Letícia Lula da Silva. Ela, coitada, uma mulher, uma dona de casa, uma avó que cuidava, que tinha um carinho muito grande pelos seus netinhos, não suportou tantas assacadilhas contra ela. Não suportou, coitada. E aconteceu o que aconteceu e ela faleceu. Por conta desses assassinos que inventaram histórias lá do Arco da Velha para incriminar o presidente Lula e a família. Meus amigos, o Brasil do jeito que vai, não vai muito longe essa tal dessa democracia aqui no Brasil. Não vai. Não vai porque a mentira, as inverdades, o desvalor tem prevalecido. Tem prevalecido e todos nós sabemos que a engenharia jurídica e política para trancafiar o presidente Lula, ela veio desde antes para chegar, para culminar esse momento, para impedir a candidatura dele à presidência da República. Essa é a verdade. Então, meus amigos, eu fiz uma mídia aqui já dizendo que iam fazer de tudo para manter o presidente Lula trancafiado, preso. Mas vamos adiante, né? O dia amanhã pode amanhecer diferente, né? Tem uma noite no meio e não sabemos o que acontecerá durante essa noite. O dia amanhã deverá ser outro. E as coisas podem muito bem modificar. Assim como ele nasceu lá no Nordeste, numa condição miserável, e que ninguém, nem o mais otimista dos videntes,
achariam que ele seria presidente da República, pois foi. Depois de algum tempo ele lutou muito e conseguiu as condições necessárias. E chegou à presidência da República. Mas agora aqueles que olham primeiro para a origem dele, e que negam qualquer coisa para o nordestino nesse país, e principalmente o presidente Lula, que não é um homem sem um curso universitário, é um sindicalista, é um homem que fez da sua vocação o seu modo de viver, o seu modo de ação. E foi bem sucedido. Foi bem sucedido. Chegou a presidente da República, eleito 2 vezes. E se esse imbróglio desse entreveiro da prisão dele for estancado, ele chegará mais outras vezes a presidente da República. Mas farão de tudo. Eu temo até pela vida dele naquele presídio, porque ele está rodeado lá de inimigos. Inimigos, não existe imparcialidade. Não existe imparcialidade. E ainda mais, nós temos uma mídia golpista que bate o dia todo no Lula. Nós temos aí cada comentarista que não serve para comentar nenhuma partida de futebol de várzea. Os caras nunca leram um livro sobre política, nem sobre ciência política, nem sobre filosofia política. Eles são se informados na mal intenção. Isso são. Você vê algumas condutora desse programa de notícias diária, você sente no comentário dela, na forma delas falar, a revolta contra o desembargador Rogério, que deu a ordem de soltura para o presidente Lula. Revolta mesmo, aquilo ali não existe imparcialidade. Ali são, parece papagaios, treinados para repetir aquele refrão o dia todo. É essa a realidade. É essa a realidade que acontece hoje com o presidente Lula. É isso que fizeram com ele. Cercaram. Deram voltas e voltas como a sucuri, lamberam a caça e jogaram dentro do cárcere. Alcançaram o seu objetivo. Mas não pense que isso foi justiça, não. Isso foi tudo invenção. Tudo invenção, porque não... Do que acusam ele, qual é a propriedade que ele tem daquele negócio? Qual é a prova que eles têm que ele comprou? Onde está a lavanderia dele de lavar dinheiro? Prenderam por acusação de delatores de empresas que fizeram a maior esculhambação no governo brasileiro. Essa gente corrompeu governos e governo pretérito atrás, antes do Lula, antes da Dilma. Esculhambaram com a moral administrativa no Brasil, que num país pobre, essa gente chegando com dinheiro, como dinheiro, comprou mesmo e corrompeu muita gente. Desde o município, do estado até a União. Isso aconteceu, minha gente, de uma forma deletéria, temerária, de uma forma que desagou aqui, nas condições, na conjuntura em que vive o Brasil. O Brasil, com mais de 14 milhões de desempregados, que levaremos, já disse aqui em outras mídias, algumas décadas, se trabalharmos sério e forte, levaremos algumas décadas para resolver esse problema. Porque 14 milhões de empregos não é 14 empregos, não, são 14 milhões. E aí você multiplica uma casa, na média, por 5 pessoas, 14 milhões vezes 5 pessoas desassistidas, sem um salário, seu dinheiro para pagar o aluguel, seu dinheiro para ir ao mercado, seu dinheiro para ir à feira,
sem condições de pagar uma consulta para a família, porque esse SUS brasileiro é um faz de conta. Assim como essa educação no Brasil, no atacado que eles fazem sem qualidade, é um faz de conta também, é um jogar dinheiro fora. É um jogar dinheiro fora. Porque o que é que adianta a criança, o adolescente fazer de conta que está estudando, quando chega lá no Enem, na hora de conferir o grau de saber dele, o cara não sabe escrever nem o nome às vezes, direito. Essa é a verdade. Então, meus amigos, eu mais uma vez volto aqui para protestar contra a prisão e a manutenção do ex-presidente Lula. Porque uma crueldade, nós não estamos no tempo da Inquisição. E o processo dele foi praticamente um processo inquisitório. Haja vista aí na hora que o senhor desembargador Rogério deu a ordem de soltura, a revolta que foi. E ainda me vem uma presidente de tribunal dizer que é uma decisão teratológica, ou seja, escandalosa, a decisão do juiz. Não, mas teratológica foi a exigência de que todos os habeas corpus, a ação de habeas corpus, passasse pelo STJ, fosse como se fosse originária do STJ, mas não é. A ação de habeas corpus é originária para qualquer juízo, para qualquer comarca, qualquer cidadão, não dependendo de advogado. Olha, eu sou advogado e conheço. Não dependendo de advogado, a entrada em juízo com habeas corpus. Esse aí é o remédio constitucional heróico. É o remédio heróico. Por quê? Que é justamente para reparar as injustiças que existem, igual a que fizeram e fazem com o ex-presidente Lula. Essa é a verdade. Não fica aí do outro lado achando bom não, porque amanhã pode ser você. Eu tenho visto aí nas redes sociais as sacadilhas, as sacações contra o presidente Lula que só Deus sabe. Mas o dia de um desses chegará também. Porque se ele está apoiando a injustiça contra um, em outro dia ele pode estar sendo injustiçado pelos mesmos argumentos. Porque o presidente Lula foi vítima de calúnia, injúria e difamação. Calúnia, injúria e difamação. A Constituição foi glosada para que esses princípios, que se é que pode se chamar assim, nefastos, fosse induzido no processo contra o presidente Lula e, por conseguinte, condenado, julgado e preso. E ainda mais, preso em segundo grau, em condenação de segundo grau, fazendo a supressão de instâncias, que é algo nefasto, algo discricionário, que fizeram. Então isso, meus senhores e minhas senhoras, meus amigos e minhas amigas, é o que está acontecendo. Independe de ser lulista ou não. Eu aqui sou um cidadão independente. Eu não tenho partido hoje em dia, mas sou um advogado revoltado com a forma com que investigaram, julgaram e condenaram e prenderam o ex-presidente Lula. Estou voltando aqui, minha gente, mais uma vez para falar desse assunto, porque esse assunto, sim, a prisão do ex-presidente Lula, sim, viu? É uma prisão teratológica, escandalosa, primária. É algo que para os dias de hoje é inexplicável. Só existe uma explicação: perseguição. Perseguição contra o presidente Lula. Covardia. Meus amigos, o assunto é vasto e poderíamos ficar aqui falando o dia todo, trazendo esses fatos, essas nuances, mas
Eu não vou incomodar vocês mais com explicações, com falácias sobre isso, porque nós todos sabemos o que aconteceu. Quem é a favor da justiça e quem é contra. Quem é contra sabe a molecagem que foi feita. E quem é a favor também sabe que foi feita uma molecagem. Meus amigos, desculpe aí a minha exaltação. Mas essa é a minha opinião. Se for crime, é crime de opinião. Mas a Constituição não permite que puna a opinião do cidadão. E essa é uma opinião. O presidente Lula foi perseguido de forma covarde, até levar o homem ao cárcere. Muito obrigado.